Tramas dos Contos, continuando com bate-papo sobre contação de histórias, trocando informações e ideias com o público que ouve nosso YouTube. E hoje nós vamos abordar as questões mais próximas ao contador de histórias. Mas antes disso, quero fazer uma homenagem a duas pessoas que me são muito caras, Gislaine Avelar Matos, que escreveu A Palavra do Contador de Histórias, um livro que eu também recomendo muito. A Gislaine é uma contadora com muita experiência, professora, uma acadêmica da contação, uma pessoa muito especial, com muita experiência, e eu acho que esse livro é uma riqueza. E um outro livro que eu recomendaria às pessoas que estão interessadas nos contos é o livro da Marie-Louise von Franz, A Individuação nos Contos de Fada. É um livro muito profundo e que explica com muita propriedade os arquétipos que vivem nos contos de fadas, e é uma grande inspiração para todos nós. Digo inspiração porque nós temos que fazer nossas próprias experiências, apesar dos livros nos ajudarem muito, não é verdade? Então, continuando com as perguntas, eu estou aqui com meu querido amigo Luiz Augusto de Almeida, meu editor, jornalista, também um diletante da contação de histórias, grande companheiro das viagens nos contos. Maravilhosas viagens. Que bom, Guto, que bom, me alegro. Então, Elisa, por falar em histórias, eu tenho uma pergunta para você. Eu queria saber se o caminho do contador foi sempre o mesmo, ele é estático ou obedecendo alguma regra, ou ao longo do tempo ele teve alguma transformação, alguma mudança? A gente presume, que os primeiros contadores, e os mais importantes foram os grandes mestres, com suas parábolas, e que eles já nasceram feitos. Já nasceram grandes mestres, Mas os outros são os xamãs, os curadeiros, as velhas sábias dos povoados, que são pessoas que têm um talento nato, também para a contação de histórias. E no nosso mundo moderno, ou pós-moderno, já diria pós-moderno, os contadores, eles bebem de várias fontes, e por isso há muitas linhagens. Também haverão aqueles que nascem contadores de histórias, como foi o caso das minhas avós. As duas avós, cada uma com seu estilo, eram grandes contadores de histórias, porque as histórias também vivem nas piadas, vivem nos causos, Então, as crianças, elas vão aprendendo a entrar em contato com as histórias, e segundo a sua alma, e segundo as qualidades e os talentos que elas levam, elas vão se transformando em contadoras de histórias. Então, é bem provável que as pessoas que buscam se formar na contação de histórias são pessoas que, de alguma forma, se beneficiaram delas na infância, E como agora tudo exige uma certa técnica, um desenvolvimento de ferramentas, porque as situações do mundo que nós vivemos são mais complexas, no sentido da atenção, Nós vivemos num mundo cuja atenção está comprometida pela distração, os contadores, eles buscam ferramentas para chegar, ao coração daquelas pessoas que estão adormecidas para o espírito e para as coisas da alma, Então,
aí se criam escolas, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho uma linhagem, né, que vem das minhas avós e que, no fim, acabo descobrindo que estão relacionadas, as minhas avós estão relacionadas à cultura celta, à cultura normanda, à cultura íbera e à cultura árabe. Na verdade, eu sou uma confluência dessas linhagens, né? E no meu caso, né, eu circulo com muito gosto por todas essas linhagens, né? Mas é preciso que cada um descubra mais ou menos a sua rota. A diferença entre o contador e o narrador é que o narrador ele é basicamente um leitor de histórias, né? Ele tem aquele gosto pelas histórias, ele desenvolve uma fala para ler com propriedade a história, mas ele não mergulha na história. O contador de histórias, no sentido mais amplo dessa palavra hoje, é aquele que mergulha nas imagens do conto, que leva essas imagens para digerir na sua alma e deixa o seu coração aberto ao espírito, né, para que a intuição, né, elabore, né, aquela percepção, aquela intuição, né, do que aquele conto está trazendo para ele. Eu posso dizer que as histórias não só me ampararam, me trouxeram muita alegria, né? Participei de tantos encontros e simpósios de contação de história, mas também me ajudaram a trilhar o meu caminho entre o meu ego e a minha presença, né? E continuam me ajudando, porque esse caminho ele termina no último dia da sua vida. Nós não somos seres acabados, como diz Guimarães Rosa, né? Nós somos seres caminhantes em construção. Então, o narrador de histórias, ele está mais preocupado com a fala. E o contador de histórias está mais preocupado com a respiração, a pulsação e a escuta, né? De como esse conto bate no coração dele. Eu acho que mais ou menos isso. Muito legal. Elisa, existe formação no Brasil? Sim, hoje existem muitas formações. Eu mesma dei formação na Casa do Coração do Awaken Love, dei cursos na Unipaz, mas tem muitos contadores que estão dando cursos na PUC, no SENAC, especialmente existe um centro que eu considero muito interessante, porque é um centro muito integrador entre a arte e a contação de histórias, que é a Casa Tombada, né? Que eu descobri recentemente, e ao ler a programação eu percebo que, além de ter uma abertura muito grande para os vários saberes, né, tem muitos sabores na Casa Tombada. As coisas são abordadas de distintas formas, e isso faz com que a nossa mente, o nosso coração se abram para uma criatividade maior, né? Uma amplidão maior do nosso ser. Então eu acho que a Casa Tombada para mim hoje representaria assim a síntese das outras correntes. Ok, que bom. Espero que as pessoas aproveitem essas dicas maravilhosas. Quem tiver interesse, né? Elisa, como você despertou para a contação? Como você chegou até aqui? Eu acho que eu sempre fui uma criança contemplativa. Quando eu era muito menina, eu tinha muito contato com a natureza e a mamãe nos despertava muito para o maravilhamento com a natureza, né? Ela, por exemplo, abria a janela e dizia: "Nossa, hoje temos perfume de jambo no ar", né? E com isso eu fui observando a natureza e era para mim uma coisa muito interessante. Por que a laranja
dava laranja e não dava outra fruta. Né? Era como se cada árvore, cada flor obedecesse a um chamado. E para mim isso já em si mesmo já era uma história. Eu já viajava nessa história da conversa da semente com a flor, né? E minhas avós contribuíram muito para o meu despertar, porque a minha avó portuguesa era uma exímia imitadora e uma contadora de piadas excelente. Ela me absorvia totalmente enquanto a gente fazia pão, tirava leite da vaca, com as histórias dela, as piadas dela, os provérbios, né? Tinha uma coisa do sabor da palavra, né? E a minha avó espanhola era grande contadora de causos. Muitas vezes ela me convidava para a varanda dela para contar causos. Então eu fui desenvolvendo essa escuta, né? E esse sabor pela palavra desde menina. Depois como professora, como consultora de empresas, como formadora de professores, como a terapeuta artística. Eu fui desenvolvendo mais e mais essa escuta para o que existe dentro do conto, o que conta o conto. Né? Até perceber que o conto, na verdade, conta todas as histórias que já vivemos e que estamos por viver. A minha formação mais acadêmica, eu diria, foi o Emerson College, onde eu me formei sobre Storytelling as a Healing Art, que tem, então, uma veia curativa. Mas eu nunca deixei de contar histórias, né? Onde eu sou convidada nos casamentos, nos aniversários, nas festas de família, nos encontros internacionais, nas empresas. Sempre contei histórias. Que tal contar uma história agora? Vou, com muito gosto. Vamos lá. Para encerrar isso aí, eu vou contar a história do caçador de passarinhos e o pássaro falante. Essa é uma história que foi contada na Turquia, né? E foi coletada pela Idris Shah. Então, existia uma vez um rapaz tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele podia fazer para subsistir era caçar passarinhos. Ele tinha uma grande dor no coração, mas ele tinha... Se ele não fizesse isso, ele não sobreviveria. Então, o que ele fazia? Ele morava perto de uma floresta. Todo dia de manhã ele pedia perdão a Allah e ia colocar as redes, né, para caçar passarinhos. E aí ele selecionava aqueles que eram mais raros para entregar e vender no povoado. E assim foi durante muito tempo, até que um dia ele estendeu a rede e percebeu que um único passarinho tinha sido caçado. E ficou desesperado. Mas mesmo assim, quando ele chegou perto, bem perto da rede, ele viu que o passarinho era dourado, tinha um biquinho vermelho e uma pulseirinha prateada nos pés. Ele logo sentiu que aquele passarinho não era como os outros. E ao se aproximar mais ainda, o passarinho falou com ele: meu amigo caçador, que bom que você me acolheu. Eu sou um passarinho, estou perdido no bosque e devo voltar para minha princesa, porque ela me ensinou a falar. Bem que eu vi, disse o caçador. Muito estranho um passarinho falar. E o passarinho continuou conversando com ele. Então, você precisa me levar de volta para minha princesa. Ela está muito triste com a minha ausência. Aí o rapaz falou: mas como eu vou levar você de volta?
Eu nem sei aonde é esse palácio, onde vive essa princesa. Ah, disse o passarinho, meu amigo, não se preocupe. Eu vou lhe indicando o caminho. A única coisa que você terá de fazer é me alimentar e me dar de beber. Ah, disse o rapaz, isso está fácil. Já colocou uns grãos na sua sacola, um pouquinho de água na sua jarra, que ele carregava sempre com ele, e foram floresta dentro. De tempos em tempos, o passarinho cantava para ele dava de comer e de beber, os dois descansavam, o passarinho sempre no ombro dele, o passarinho dourado. E lá se foram, até que chegaram ao palácio. E quando chegaram perto do palácio, o passarinho falou, chame pelo guarda vermelho e diga que quer falar com a princesa. Eles chegaram bem perto da porta do palácio, bateram, o guarda vestido de vermelho abriu a portinhola. O que vocês querem aqui? Vendo aquele rapaz tão pobre e mal vestido, nem pense em entrar. Aqui só entram pessoas especiais e convidadas. Aí o passarinho falou no ouvido dele, diga que você está trazendo de volta o pássaro da princesa. E o rapaz falou. E o guarda sentiu que era a grande oportunidade de ganhar a recompensa que a princesa oferecia àqueles que trouxessem seu passarinho. Então o guarda disse, entregue o passarinho para mim. Mas a princesa assistia tudo da janela e gritou, deixe o homem passar com o passarinho. E o guarda vermelho não teve outro remédio que deixar passar o passarinho e o mendigo, e o pobre homem, que entregou o pássaro dourado à princesa. Recebeu a recompensa, que era tão grande que ele não tinha nem como levar de volta. Mas a princesa fez ainda um convite. Se você quiser ficar conosco, eu vou te transformar num jardineiro e no cuidador de pássaros do palácio, e você não terá mais que caçá-los. Nossa, esse convite fez um bem para este homem. Ele se sentiu muito abençoado e ele dizia, Mashallah, que bênção! A princesa, com o tempo, se namorou do cuidador de pássaros e disse ao pai dela que só se casaria com ele.